Gênesis capítulo 49, versos 14 e 15. Issacar é jumento de ossos fortes, deitado entre dois fardos. Viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou seu ombro para carregar, e serviu debaixo de tributo. A bênção de Jacó para seus filhos é profética. E como vemos, Issacar é comparado a um jumento, uma mula. Esta parte do estudo pode se tornar até um pouco engraçada, mas vamos lá. Se a gente analisar as características de uma mula, a gente pode ressaltar trabalho servil como um trabalho escravo para o seu dono. Ela também é usada para carregar fardo nas costas. Muitos deles também têm momentos de extrema rebelião, com seu pescoço duro e rejeita muitas vezes seguir o seu dono. Eles têm seus amores na selva, gostam de fugir e ali buscam seus amores. Então, como vimos, o próprio Jacó, seu pai, profetizou o futuro da tribo de Issacar, comparando com um jumentinho que vai se contentar na sua terra, no seu local, vai estar ali na terra boa, se deliciando, aí resolve ficar daquele jeito e carrega um fardo nos ombros, como escravo, ficará debaixo de tributo. Na saída do povo hebreu do Egito, ali no início, antes mesmo da passagem pelo Mar Vermelho, vemos que Deus começa a falar a Moisés sobre os detalhes de como celebrar a Páscoa. E logo em seguida, o Senhor vai passar algumas ordenanças sobre o resgate do primogênito da jumenta que deveriam ser resgatados ou trocados por um cordeiro. Este assunto é tratado nos vídeos sobre as festas de Israel e a nossa caminhada rumo ao crescimento espiritual. Vemos aí o sentido quando a gente começa a nossa jornada com Deus, que pode ser vista como a nossa Páscoa, quando nós passamos a reconhecer a Jesus como nosso Salvador. Mas temos ainda um caráter que precisa com urgência ser modificado. Ainda somos rebeldes em relação a Deus, e esse caminho até o nosso verdadeiro Pentecoste precisa ser trilhado, onde o nosso caráter pecaminoso, com o fardo do pecado, de rebeldia, de ter muitos amores, muitos que não estão em sintonia com os desejos do nosso Salvador e Senhor Jesus. Esse caráter precisa ser redimido pelo Cordeiro, esse Cordeiro que é Jesus. A gente recorda a situação de Léa no nascimento de Issacar. Léa troca as mandrágoras de seu filho primogênito com Raquel por uma noite com seu marido Jacó. E logo após, provavelmente daquela noite, nasceria o filho Issacar. Então a gente lembra em Êxodos capítulo 13, verso 13. O primogênito precisava ser redimido pelo Cordeiro, não só da jumenta, mas do homem também. Esse assunto da primogenitura é muito profundo e também muito importante de ser estudado. De fato, Deus ordenou a Moisés para dizer a Faraó: Israel é meu filho, meu primogênito. Deixa ir meu filho. Mas tu recusaste, eis que matarei a teu filho, o teu primogênito. Então está diante de nós este tremendo galardão, que não pode ser trocado por qualquer amor aí do mundo. Como diz o livro de Hebreus, somos a igreja dos primogênitos, aqueles que estão inscritos nos céus. Que bênção maravilhosa! Quando o povo de Israel já estava para entrar na terra prometida, já ali no finalzinho, iriam encontrar os descendentes de Ló, o sobrinho de Abraão, que por sinal tinha se apartado dele por disputas de terras para seus animais e pertences. Então lá nas campinas de Moabe, Balaão foi contratado para perverter e amaldiçoar o povo de Deus. A palavra de Deus fala assim em Deuteronômio capítulo 23, verso 4. E porquanto alugaram, contrataram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Note que a palavra contratar ou alugar usada ali em Deuteronômio é a mesma palavra que Léa usa para dar nome a seu filho Issacar. Léa, depois de fazer aquela troca com Raquel para ter uma noite com Jacó, ela então fala assim para Jacó em Gênesis capítulo 30, verso 16. A mim possuirás esta noite, porque certamente te aluguei ou contratei com as mandrágoras do meu filho. Logo nos versos em seguida, ela daria luz a seu filho e o chamaria Issacar, porque na sua visão era o seu galardão. Como já vimos, esta palavra sahar no hebraico significa alugar, contratar, salário, galardão. Então na história de Balaão, vemos a tentativa de Balaão de amaldiçoar o povo de Deus que estava prestes a entrar na terra prometida. Estavam ali pertinho. Balaão foi advertido para Deus para não fazer aquilo, até que na sua insistência, indo com a sua jumentinha, no que a Bíblia fala, naquele caminho estreito, o inesperado acontece. A
palavra diz que Deus se enfureceu com Balaão e um anjo do Senhor aparece como que um adversário na sua frente. E por sinal a palavra ali é literalmente Satanás. Mas a jumentinha tinha discernimento e visão e entendeu que era um anjo e se prostrou. É um anjo de Deus e por isso foi espancado 3 vezes por Balaão. Podemos até dizer que a jumentinha vai ali e fala em línguas, né? Engraçado, um perfeito hebraico para se comunicar com Balaão. O ponto aqui é que estamos vivendo nesta noite escura. Para nós que conhecemos o Senhor, estamos como aquele povo de Israel, bem pertinho da terra prometida, em que a tentação para nos levar a trocar o amor precioso que temos por Jesus por amores aí de fora. Muitas vezes, sem mesmo perceber, estamos barganhando. Jesus passa a ser o nosso servo, querendo fazer dele apenas um meio de bênçãos para este mundo. Com isso, estamos contratando serviços que nos afastam dele, apesar de parecer estarmos ali pertinho. Balaão foi contratado ali da região da Mesopotâmia, mesmo local que Jacó estava sendo tratado, ou maltratado, como queiram entender, para ele aprender o que tinha que ser aprendido com seu sogro Labão e suas esposas Raquel e Léa. Deste mesmo local viria Balaão e mais tarde o cativeiro da nação de Israel, com o reino do norte sendo levado pela Síria e o reino de Judá depois pela Babilônia, que foi um império que conquistou aquela área que era anteriormente da Síria. E para aqueles lados foram muitos cativos levados. Seguindo um pouco na história de Israel, já lá na frente, na terra prometida, quando Saul foi ungido rei de Israel, o profeta Samuel lhe deu alguns sinais e em um deles falava que Saul iria achar 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, e estes homens iriam dar as boas novas para Saul, dizendo que os jumentinhos de seu pai, que ele, Saul, estava procurando, foram achados. Em outro sinal mostrava que Saul iria profetizar. Tudo isso no período da cega do trigo, que é o Pentecoste. Então tudo isso mostra a conexão da jumentinha que pede, implora por redenção com um Pentecoste. No Pentecoste, no livro de Atos, vemos os 120 discípulos também se encontrando, em união uns com os outros, e vemos o Espírito Santo descer e fazendo-os profetizar também. A história de Saul tipifica um reinado que infelizmente predomina nesta fase do Pentecoste, inclusive a que estamos vivendo hoje. É um reinado onde muitos se fazem servos da religião, muitas vezes ministérios que escravizam as pessoas, e nós mesmos muitas vezes entramos nessa. Mas a questão maior deste assunto de cativeiro para nós é o cativeiro do povo de Deus nos dias atuais. Como enxergar, discernir se estamos dentro dos limites desta terra prometida, ou ali talvez só pertinho dela sem se dar conta. A gente vê que na palavra de Deus temos na verdade diversos cativeiros, desde Adão e Eva quando foram expulsos do jardim do Éden. Temos muitos outros como o povo hebreu no Egito, Israel e Judá pela Síria e Babilônia, Judá mais tarde nos tempos de Jesus pelos romanos, os cristãos de uma certa forma também pelo Império Romano. Mas tudo isso fala de acontecimentos históricos, reais, que apontam para um cativeiro espiritual, às vezes nosso individual, muitas vezes coletivo como Igreja de Deus. E a palavra, como eu já tinha falado, é para sair deste cativeiro, não tanto de um local físico ou grupo, mas muito mais saída de uma posição de serventia à religião e às coisas do mundo para servir verdadeiramente em espírito aquele que nos comprou por um alto preço, Jesus. E isto está profetizado na palavra de Deus, pois vemos Jesus ainda bebê sendo levado por seus pais para o Egito, fugindo do rei Herodes. Temos que sair deste trabalho forçado, que Jesus reine em nós verdadeiramente, conduzindo-nos a um caráter renovado, ao invés dos poderes mundanos e religiosos, também representado pelo rei Herodes, estas coisas que nos afastam do nosso Criador. Veja que somente após a morte de Herodes, Jesus volta do Egito e é levado por revelação para seu país, de volta para dentro dos limites do território de Israel. Agora para a Galiléia. Este Jesus que está em nós precisa estar livre. Nós, como corpo de Cristo, precisamos alcançar isto. E quando ele passa a reinar verdadeiramente em nossas vidas, vemos que o salário é a plenitude dele mesmo, a sua presença, e são símbolos disso a esposa amada Raquel, ou o filho amado José, e o próprio Jacó quando passa a ser chamado Israel. Precisamos crescer como filhos de Deus, adquirindo verdadeiramente status de seu filho primogênito, provados no fogo como ouro puro. A realidade é que somos falhos, mas esta é a nossa busca. Como Paulo disse na sua carta aos Gálatas, o herdeiro, quando é menino, em nada se diferencia de um servo, de um escravo, ainda que seja senhor de tudo,
Então a criança está sob tutela, tem um guardião até o tempo determinado pelo pai. Assim, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, mas que façamos prevalecer a nossa adoção como filhos, e que já inicie hoje, agora. Muitas vezes a palavra mostra o cativeiro sendo usado para espalhar, disseminar a palavra de Deus, o que é interessante, né? Isto aconteceu com o reino do norte de Israel, que se espalhou pelo mundo, como falamos no estudo sobre Judá e Israel. Vemos Naamã, mais um lá da Síria, o lugar do cativeiro, sendo curada da sua lepra pelo testemunho de uma garota de Israel que tinha sido anteriormente capturada, que através daquele momento difícil dela em cativeiro, acabou transformando-o em uma bênção, pelo menos para Naamã, que foi então levado ao profeta para encontrar a sua cura. Temos outros exemplos, como a diáspora, judeus, cristãos, que se espalharam por causa da perseguição e com isso o evangelho com eles também se espalhou. E isso também acontece em nossa vida pessoal. É a dor, é a cruz de Cristo. Não é fácil, mas Deus trabalha onde nem sequer sabemos que Ele está trabalhando. Outro símbolo forte a ser mencionado é o de Ismael, o filho de Abraão com a sua serva escrava Agar. Ismael nasce no momento que Agar estava sendo perseguida por Sara, a esposa de Abraão. Um anjo vem e fala para ela mesma assim: se submeter à sua senhora, a Sara, e Deus também iria lhe dar um filho que se chamaria Ismael, porque Deus tinha ouvido sua aflição. Então o nome Ismael significa Deus ouve. Em Gênesis capítulo 16, verso 12, o anjo ainda fala que Ismael seria um homem feroz, ou literalmente um jumento selvagem. Esta palavra utilizada, peré, no hebraico, na verdade significa literalmente mula, o nosso jumentinho. A tipologia de Ismael também é clara. Ele é filho da escravidão, da egípcia Agar. O seu nome fala do ouvir. Deus ouviu Agar, e ela naquela história também ouviu e obedeceu a palavra de Deus. Ela voltou e se submeteu à sua senhora, Sara. Se Sara estava correta ou não, não é o ponto aqui. Tudo isso se relaciona ao Pentecoste, ao ouvir, que é o símbolo do Pentecoste. As orelhas grandes da mula que precisam ser usadas com precisão para ouvir e obedecer, que por sinal são a mesma palavra no hebraico. Precisamos desenvolver e avançar na nossa experiência do verdadeiro Pentecoste, que é o ouvir a voz de Deus e sermos dessa forma servos obedientes ao nosso Senhor Jesus. Ismael então se tornaria o símbolo de um filho nascido na servidão. Jeremias, no capítulo 2, verso 24, usa a mesma palavra dita pelo anjo que anunciou o nascimento e falou sobre o caráter de Ismael, jumento selvagem. Esta mesma palavra é usada por Jeremias quando ele recebe a palavra do Senhor contra Judá e Jerusalém. Jumenta montês, acostumada ao deserto, agitada pelo vento conforme o desejo da sua alma. Quem impediria o seu encontro? Oséias também já tinha falado coisa similar para o reino do norte de Israel. Israel foi devorado, porque subiram à Síria como um jumento montês. Por si só, Efraim contratou amores. Então, voltando à passagem inicial em Jeremias, capítulo 31, verso 16. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Então há uma recompensa, um galardão para Raquel, para os fiéis, a volta da terra do inimigo, o livramento do cativeiro. E Isaías fala isso por diversas vezes. Paulo também fala sobre isso no livro de Romanos, que um remanescente voltará. Deus usou Jeremias para tentar alertar o povo de Judá para que eles se arrependessem. Senão o cativeiro seria iminente, aconteceria. E realmente aconteceu. Eles foram para a Babilônia, ficaram lá, a grande maioria criou raízes naquele local. A palavra de Deus confirma que apenas um remanescente pequeno voltou. Estes tinham coração em Jerusalém. Falou isso espiritualmente, não um lugar físico, mas lá no alto como Ramá. Como já falamos, o ministério de Jeremias é profético. Foram 40 anos profetizando não só para Judá, mas também para as nações. Número 40, que está ligado às 3 fases de 40 anos na vida de Moisés, aos seus 40 dias no Monte Sinai, ao tempo de Israel no deserto, aos anos dos reinados de Saul, Davi e Salomão, também aos dias de tentação de Jesus no deserto. E com isso sabemos também que esse número 40 fala do tempo da nossa igreja atual, a igreja que está no deserto dos nossos dias sendo provada, tentada em busca de uma terra que buscamos ser nossa.
Vemos nesses poucos versículos do livro de Jeremias um aspecto muito importante da profecia, onde ele e onde a profecia, eles dão testemunho da própria palavra de Deus. A gente vê o livro de Jeremias apontando para a própria palavra de Deus em livros como Gênesis e outros mais. A profecia apontando para o futuro também. É o passado, o presente e o futuro, mostrando que os anos, os séculos passam, mas as histórias se repetem. Os profetas dos dias de hoje, como Jeremias, e a noiva como Raquel também choram e clamam e buscam este galardão, mas também estão cientes que este choro vai resultar em alegria no final. É necessário enxergar as coisas pela ótica de Deus e nos aprofundarmos na sua palavra. Isso é fundamental. Buscar o Senhor para que Ele nos dê também sinais, dons espirituais, discernimento, que é às vezes tão difícil de se achar. Como diz o Salmo, capítulo 127, verso 3. Os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, seu galardão. Veja aí no Salmo a nossa palavra galardão, sahar, no hebraico. Terminamos lembrando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado naquela jumentinha redimida, que não tinha experimentado servidão, que não tinha fardo nas costas. Seja do que for, fardo religioso, ou fardo de pecados, ou coisas do mundo, o Senhor é capaz de nos transformar. Ele também é poderoso em carregar nossos fardos, pecados, frustrações, angústias, levar tudo para o fundo do mar, para a terra do esquecimento, porque seu jugo é suave e seu fardo é leve.